cansaram de me ouvir falando de Bridgerton nesse canal? Acho que de repente não. Pra quem não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube. E hoje eu trouxe minha amiga Alice Aquino, que também gosta muito de Bridgerton, pra gente falar um pouquinho mais sobre, não necessariamente a terceira temporada, mas sobre a grande polêmica do final da terceira temporada. Bom, eu sou a Alice, eu tenho um canal aqui no YouTube e nas redes sociais também sempre falo muito de séries e filmes e livros e um monte de outras coisas. Tenho muitos vídeos de Bridgerton também falando. E aí, né, a gente estava aqui comentando sobre a terceira temporada e a gente falou, e se a gente comentasse um pouquinho sobre alguns desenvolvimentos dos acontecimentos da terceira temporada? Perfeito, inclusive vai ter um vídeo também sobre Bridgerton lá no canal da Alice, onde a gente fala um pouquinho sobre a quarta temporada. Aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre o grande elefante na sala. Francesca vai ser uma personagem LGBT na série e ela não é uma personagem LGBT no livro. E aí vai ser muito interessante, eu acho, a nossa conversa, porque eu sempre falo pra vocês, desde que a temporada saiu eu tô falando, que eu tenho um apego muito grande com o livro da Francesca e que sim, pra mim foi uma grande surpresa. E fico em partes triste porque tem algumas coisas que eu não vou conseguir ver da forma que eu tinha imaginado. A Alice não leu os livros todos, ela tá lendo conforme vão saindo as temporadas. Exato, então pra ela existe uma outra visão, né? Então ela tem uma outra relação com essa história. E aí acho que a gente vai poder trazer várias coisas interessantes aqui. Exato. Mas vamos começar falando um pouquinho sobre um post que a Julia Quinn, autora dos livros de Bridgerton, fez essa semana. Porque assim, desde que essa mudança foi anunciada, a internet simplesmente entrou em completo curto-circuito, né? Até matar a Julia Quinn, mataram. Exato. Isso foi uma referência, porque eu recebi um comentário no Instagram de uma pessoa que comentou assim, se a autora estivesse viva, ela ia estar revoltada. E aí eu assim, senhora, a Julia Quinn tem 40 e poucos ela anos. Ela tá provavelmente nesse momento lá no Instagram dela, olhando o feed do Instagram, sabe? Mas enfim, bem, a Julia Quinn vendeu os direitos dos livros dela, ela é produtora executiva da série. E óbvio, eu acho que a Netflix, é a Shonda Land, que é a produtora, eles estão responsáveis por isso e ela também não tem um poder de decisão diante das coisas. Mas a relação entre eles é boa, né? A ponto dela ter sido consultada em relação a isso e dela ter aprovado. Eu acho que talvez isso seja uma coisa que, pra pessoas que não estão tão dentro desse meio, é até meio difícil, né, de entender, porque eu sei que tem gente que acha que, tipo assim, a autora tá lá sentada na sala aprovando tudo. E tem gente também que acha que, tipo assim, não, a Netflix é a vilã e compraram os direitos e agora eles... E os dois cenários podem ser verdadeiros, dependendo do contrato de cada autor. Então, por exemplo, com Percy Jackson, o Rick e a Beck, eles estão muito envolvidos na produção. E pra eles estarem ali na linha de frente da produção, aprovando e desaprovando ideias, sugestões, mudanças, etc., é muito importante por conta de tudo que já aconteceu na história de Percy Jackson, etc. Então, eles, os dois são não só produtores executivos da série, mas também eles estão ali na sala de roteiro. Eles aprovam os roteiros, o Rick escreve os roteiros, ou enfim, participa, né, da confecção dos roteiros e tudo mais. E aí a gente tem autores e autoras que não tem nada a ver. Por exemplo, a querida que escreveu Amor e Gelato. É uma querida, ela é uma que, coitada, ela não merecia isso. Mas então, no caso dessa pessoa em específico, agora esqueci o nome dela, essa querida aí, vocês estão vendo aí a cara dela, sei lá. Vou botar a cara dela. Vai botar a cara dela. A gente sabe que, primeiro, a adaptação horrorosa e a gente sabe que ela não tinha nada a ver. E ainda trago um outro exemplo de After, que a gente sabe que no começo de After, a Anna Todd e a produção estavam assim, e quando chegou lá no quinto livro, eles estavam assim, sabe? Então, as coisas podem, inclusive, ir mudando conforme as coisas vão acontecendo. Então, às vezes, o autor tá muito envolvido no começo, depois não tá mais. Às vezes, não tava nada envolvido, depois eles trazem. Então, assim, tem vários níveis de várias coisas que podem acontecer. E a Julia Quinn, apesar dela nunca ter estado na sala de roteiristas, ela sempre esteve envolvida. Tanto que, quando a gente tem qualquer coisa de imprensa, a Julia Quinn tá presente. Inclusive, em algumas entrevistas que rolaram pra terceira temporada de Bridgerton, eu lembro que a Julia Quinn estava junto com a showrunner e junto com a Shonda falando sobre a série. E aí ela fez esse post no Instagram justamente pra, enfim, tomar partido nessa situação insalubre, porque é o que a gente sempre tem dito. O sentimento de não ter gostado, ele é válido, mas ele é válido até certo ponto.
A partir do momento em que você se torna uma pessoa que só tá ali destilando homofobia e fazendo comentários ofensivos e cometendo crimes online, as coisas mudam do cenário. Existe uma diferença, né? É uma linha muito tênue, mas existe a diferença de, putz, não gostei porque eu queria ver o meu livro adaptado, para, eu odeio gays. Exato. E eu acho que é ainda mais preocupante no caso de Bridgerton, porque Bridgerton é uma série que tem um elenco LGBT muito grande. O ator que faz o Anthony é gay. A atriz que faz a Cressida, ela também se assumiu, ela é casada com uma mulher. A própria Francesca, a atriz da Francesca, também é LGBT. Então, assim, imagina o quanto pra eles também é muito difícil ver isso acontecendo. Enfim, a Julia Quinn fez esse post, ela falou que todo mundo sabe que ela tava super dentro e aprovando todas as mudanças de diversidade, de inclusão da série desde o começo, porque a gente sabe que agora o problema é histórias LGBT. Mas na primeira temporada, quando saiu a notícia de que o Regé-Jean Page, que é um homem negro, seria o ator do Simon, também foi um show de horrores e de racismo. Porque as pessoas não conseguiam conceber a ideia de que a gente poderia ter um ator negro interpretando esse personagem. E isso tem acontecido porque a série tem se preocupado muito em trazer um elenco diverso, né? Que também é um traço muito grande da Shonda Land, que é a produtora. Pra quem não conhece, a Shonda revolucionou a história da televisão quando ela passou. Ela se tornou uma produtora e uma roteirista e diretora importante. E uma coisa que ela sempre fez questão de fazer foi trazer diversidade, trazer mulheres negras, trazer mulheres asiáticas, trazer personagens LGBT, trazer histórias diferentes com pessoas diversas pra... no protagonismo. Exato, né? exato. Então, desde Grey's Anatomy, Scandal, todas as séries, todos os projetos, e obviamente com Bridgerton não seria diferente, principalmente a partir do momento em que a Shonda Land trouxe isso pra baixo do guarda-chuva deles, que é um guarda-chuva que leva isso em consideração o tempo inteiro. Sim. E aí ela falou que ela queria que os fãs tivessem um pouco de fé nessa decisão, porque com a conversa que ela teve, não necessariamente com a Shonda, porque não é a Shonda que escreve os roteiros e toma essas decisões, ela é só produtora, mas com a Jess, que é a atual showrunner da série, a Jess chegou até ela, apresentou essa ideia, e a Julia Quinn disse que ela, antes de aprovar, quis entender melhor qual era a visão que eles tinham pra história da Francesca, pra então dar o aval dela, porque ela queria ter certeza de que as coisas iam pra um lugar que ainda assim honraria a história que ela criou. E aí ela disse que aprovou por conta disso e que ela tá bastante confiante de que a temporada da Francesca, assim como o livro da Francesca, vai ser a mais emocionante, a mais destruidora e que vai honrar a história de uma outra maneira. A gente vai ter duas histórias, nas palavras da Julia Quinn, a gente vai ter uma história muito emocionante nos livros que vai estar ali sempre pra gente revisitar, e ela acredita muito que a gente vai ter uma história muito bonita, diferente na tela também, né, na série também, e ela pediu um pouco de fé diante disso, pros fãs realmente esperarem a história sair e acreditarem que as coisas podem se encaminhar pra um lugar muito interessante. E aí, a partir disso que ela disse, eu queria trazer esse primeiro ponto, né, duas histórias. A história do livro, ela não vai desaparecer, né? A partir do momento que a gente descobre que nosso livro favorito vai ser adaptado, eu entendo que existe uma animação de que a gente vai ver aquilo nas telas, né? E eu entendo também que a partir do momento em que isso acontece, eu também tô abrindo mão de algumas coisas. Porque você querer ver uma adaptação de algo que você gosta muito é entender que são duas mídias diferentes. E no caso de Bridgerton, eu acho que ainda mais importante são dois momentos temporais diferentes. Então, a Julia Quinn escreveu esses livros há muitos anos, quando a sociedade era diferente, as discussões acerca de sexualidade, acerca de gênero, acerca de um monte de coisa eram extremamente diferentes. E eu vi muita gente também, né, comentando bastante, tipo assim, se ela queria tanto ter uma narrativa LGBT, ela que tivesse escrito um personagem LGBT quando ela fez os livros. E sim, de fato, só que é isso que eu tô falando, esses livros foram escritos o quê? 2003, 2004? Gente, tipo assim... muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou, e eu sei que dá a impressão de que nos anos 2000 as conversas já eram super pra frente. E não eram, né? Se você acompanha a cultura pop, o entretenimento de uma forma geral, você sabe que ter representatividade, ter personagens LGBT existia naquela época, não tô dizendo que não existia, mas eles eram colocados sempre como coadjuvantes, extremamente caricatos, alívio cômico, o melhor amigo gay, né? Sempre era assim, era o único personagem que tinha direito de ser LGBT era o melhor amigo gay. E
ainda, a passos de formiga, as coisas estão mudando e a gente tem visto séries e filmes que têm protagonismo LGBT, que inclusive são baseadas em histórias LGBT, então Heartstopper, Vermelho, Branco, Sangue Azul, várias coisas, e ainda assim, quando você tá falando de relacionamentos aquileanos é uma coisa, e quando você tá falando de relacionamentos sáficos é outra, porque ainda, qualquer relacionamento entre duas mulheres ainda parece que tá pelo menos 10 anos no passado. Sim. Sabe? 10 anos atrás, tentando correr atrás de 10 anos de desenvolvimento, porque daí agora, se são homens se relacionando, as pessoas já meio que aceitam. Agora, se são duas mulheres, tem ainda muitas questões. Então, existem muitas camadas e eu acho que a solução não é falar assim, Bridgerton nunca teve gay, então não vai ter agora. E digo mais, eu recebi muitos comentários, acredito que você também, de pessoas dizendo, se queriam então contar histórias de personagens LGBT, criassem novas histórias para personagens coadjuvantes e não mexessem nas histórias principais. E por que que isso é um problema, né? Porque se a gente fizesse isso, seria um problema. Porque a grande questão de trazer representatividade pra Bridgerton é que Bridgerton é uma série que fura muito a bolha. Então assim, Heartstopper, Vermelho, Branco, Sangue Azul, os exemplos que a Alice trouxe, são histórias que você já sabe que elas são LGBT. Isso já faz com que exista um público muito nichado que tá acompanhando aquelas produções. É muito difícil, é quase impossível a gente ver uma história de romance exclusivamente LGBT que vai mover montanhas como Bridgerton move. Porque Bridgerton consegue conquistar muitos públicos, né? O público que acompanha histórias de livros e adaptações literárias, mas também é uma série que chega nas horas de casa, é uma série que a minha madrinha assiste na casa dela. Então você consegue alcançar uma faixa etária muito grande de pessoas que acompanham a série. E aí, por isso é muito interessante a ideia da gente trazer representatividade numa série desse tamanho. Exato. E representatividade de verdade, onde a gente tem uma história principal sendo contada e não só uma história coadjuvante, que vai ficar ali de escanteio. E não só algo que é assim, é só um detalhe. Porque só um detalhe a gente tem há anos. Sim. Entendeu? É isso que eu falei. Lógico, em Rainha Charlotte a gente tem uma história LGBT que é desenvolvida por trás da história principal e que foi um detalhe muito bonito, mas ele não deixa de ser um detalhe. Obviamente, existem diversos autores e autoras extremamente talentosos que escrevem livros de época que são LGBT. A gente também quer que essas histórias sejam adaptadas, a gente também quer ver essas histórias indo pra tela, pro cinema, pra TV, enfim, qualquer coisa. Sim. Mas, primeiro, isso não tem um apelo tão grande quanto Bridgerton. As produtoras não têm o impulso de dar tanto dinheiro pra essas coisas e, como a gente comentou, a Shondaland sempre foi conhecida exatamente por quebrar esses padrões e por ser a pessoa, né, a produtora que vai estar lá na linha de frente. Então, o que tá acontecendo com o Bridgerton hoje, vocês podem ter certeza que vai fazer parte da história LGBT do entretenimento. Isso aqui vai mudar muita coisa. Isso aqui vai ter um impacto que é inimaginável. Eu entendo a tristeza, eu entendo a chateação, mas eu também sei que Bridgerton em nenhum momento falou que ia ser 100% fiel, então a gente tem visto mudanças muito diferentes, algumas boas e algumas ruins, independente, né, da escolha, e eu não acho que só o fato da mudança de gênero já classifique ela como uma mudança ruim, porque a gente ainda não viu, como a própria Julia Quinn falou, a gente ainda não viu como o resto da história vai ser desenvolvido, e eu digo isso, já disse no meu vídeo também, eu não acho que a mudança de gênero, nesse caso, anule automaticamente todas as discussões que eu sei que existem nos livros da Francesca. Sim. Então, tanto discussões em relação à maternidade, à infertilidade, todo esse tipo de coisa, isso não é exclusivo de pessoas em relacionamentos heteronormativos, entende? Tipo, pessoas LGBT também passam por esse problema, tanto mulheres quanto homens, todo mundo passa por esse problema, e eu acho que isso abrange ainda mais uma camada Sim. que nos livros não tem e que tem a possibilidade de tornar essa história ainda mais importante. Não é porque eu tô vendo um cara beijar uma mulher e, sei lá, eu só beijo mulher, que aquilo ali não pode conversar comigo. Parece estranho, porque eu sei que a gente cresceu a nossa vida inteira vendo quase que exclusivamente relacionamentos héteros sendo colocados ali, mas a comunidade LGBT cresceu vendo relacionamentos héteros e eles ainda assim são LGBT, então, né, você não vai mudar porque você tá vendo uma mulher beijar uma outra mulher, e você ainda assim não vai deixar de se identificar com aquele problema, porque muitas coisas não tem a ver com a sua orientação sexual. Sim. Gente, eu gosto muito desse livro me emocionou, eu já falei aqui em outros vídeos. Parte de mim está triste porque, putz, tem algumas coisas que elas vão ser mudadas. Eu também sou apaixonada pelo Michael, como eu vi muitas pessoas dizendo na internet nos últimos dias.
Então, sim, eu fico um pouco triste por causa disso. Tá tudo bem se você se sente um pouco triste em relação a isso. Mas é o que a Alice falou. A gente também pode ganhar em muitos outros contextos. Então, assim, a questão do luto da Francesca. Bom, o luto, ele vem na história por causa da morte do John. A morte do John ainda vai acontecer. O luto vai estar ali. A infertilidade, ela pode ser trabalhada de uma outra maneira. Então, a história pode desenvolver o problema da infertilidade da Francesca enquanto ela ainda está casada com o John, né? Então, assim, óbvio, adaptações vão ser feitas. Sim. Só que adaptações têm sido feitas em Bridgerton desde a primeira temporada. A gente sabe o show de horrores no sentido, muito entre aspas, né? Mas no sentido de adaptação literária que foi a segunda temporada. Sim. Eu amo a Kate, eu amo o Anthony, pra mim eles são os maiorais até agora. Mas é óbvio que a temporada deles foi muito diferente do que a gente tinha no livro. Essa questão da maternidade, ela pode ganhar um peso ainda maior na história da Francesca. Porque então, se ela tá com problema de engravidar com o John morre. E aí ela começa a se apaixonar por uma mulher, que é uma coisa que até aquele momento ela ainda não tinha explorado, vai ser ainda mais pesado pra ela se envolver nesse relacionamento, porque ela não vai poder, entre muitas aspas, ser mãe da forma biológica, né? Então também pode ser uma outra narrativa que vai ser muito profunda e que vai trazer um peso pra essa história, que a história precisa, né? É uma história que é complexa e que precisa dessa complexidade e pode acontecer independente, né? E pode ser uma adaptação muito fiel e ter mudanças, e pode ser uma adaptação super diferente que mantém a essência da história. Eu recebi também muitos comentários de pessoas querendo argumentar comigo e achando que estavam dando argumentos muito inteligentes, dizendo: o que você sentiria se a história de Vermelho, Branco e Sangue Azul fosse adaptada para um casal hétero? Mas se a pessoa me comentar isso, já não adianta nem... Explica aí, Alice, aqui no porquê que não seria a mesma coisa. Cara, tipo assim, eu entendo que parece que é a mesma coisa. Parece que é equivalente, mas a realidade é que não é. Como eu comentei no começo do vídeo, a gente tem um histórico e uma história onde os LGBT nunca tiveram espaço. A gente continua tendo isso, então, para além de a gente ter uma história LGBT que está sendo produzida, a gente também quer escritores LGBT, a gente também quer atores LGBT, a gente também quer produtores LGBT, figurinistas LGBT, maquiadores LGBT. Não é só assim, bota aí 2 caras se beijando e tá bom, sabe? Continua dando emprego para aquelas mesmas pessoas. E aí, isso conecta também com o que eu tava comentando no começo do vídeo, de muitos atores de Bridgerton serem LGBT. O próprio Jonathan Bailey, que é o ator que faz o Anthony, ele é um cara que por muito tempo fez muitos papéis heterossexuais, e ele faz isso muito bem. E cada vez mais eu vejo ele escolhendo projetos que ele acredita e que ele consegue também trazer a representatividade depois que ele conseguiu crescer como ator pra ter por causa de Bridgerton. Exato, e pra ter a importância que ele tem, pra falar, eu quero fazer essa produção LGBT, e as pessoas vão falar, vamos fazer, porque o Jonathan Bailey vende. O gênero LGBT não existe. Eu sei que quando você abre a sua Netflix tem lá, produções LGBT, mas isso não é um gênero, né? Isso é no máximo uma etiqueta que as produções recebem, mas não é um gênero. Produções LGBT podem ser de romance, de ação, de terror, de qualquer coisa. Esse é o gênero verdadeiro da produção. E a gente tem que parar de acreditar que só pessoas LGBT podem consumir coisas LGBT, ou só pessoas LGBT vão se interessar por histórias LGBT, porque uma história LGBT pode sim conversar com você que é hétero, pode sim tocar o seu coração, independente da história ser sobre a pessoa saindo do armário ou simplesmente ser um romance entre duas pessoas. E aí eu sinto que as pessoas acham que é a mesma coisa porque elas acham que então os LGBT têm que consumir o que foi feito pra eles e os héteros têm que consumir o que foi feito pra eles, quando na verdade a gente tem que estar consumindo tudo, porque se a produção é boa, é bem feita, é bonita, é tocante, ela vai conversar com você independente. E no final das contas, os LGBT ainda estão lutando pra ter esse espaço. Eu acho que o entretenimento ele tem um poder muito forte de mudança. E a gente ainda vive numa sociedade que ela é muito racista, ela é muito homofóbica. Então, Bridgerton tem aos poucos tentando realmente cumprir esse papel social, né? Então eu sempre falo que a primeira vez que eu percebi, quando criança, que existiam gays no mundo, foi porque eu sempre fui muito fã de RBD Rebelde, e aí um dos integrantes, ele foi tirado do armário. E gente, eu tinha 10 anos de idade, isso pra mim, até aquele momento, não era nunca tinha parado para pensar. Exato. E foi uma coisa tão natural pra mim, porque ele falou, beleza, gente, sou gay mesmo. E eu falei, tá bom. Continuo gostando de você, continuo te admirando, isso não mudou nada. Absolutamente nada, né? Então, por isso que eu sempre friso isso, de que o entretenimento ele tem esse poder porque teve comigo. Então, pra mim foi muito fácil, nunca me passou na cabeça ser uma pessoa homofóbica e digo mais, às vezes a gente não é homofóbico enquanto pessoa, mas a gente tem comportamentos que podem ser homofóbicos em determinados cenários. E às vezes,
às vezes a homofobia não é você bater em gay. Exato. Né? É óbvio, isso é homofobia, mas no caso assim, às vezes a homofobia que você tá reproduzindo não é só isso, de olhar feio pra um gay, de bater num gay, não é isso. A homofobia, ela tá em várias coisas, inclusive num dos comentários que eu mais odiei receber nas últimas semanas, que é, a Francesca nunca deu nenhum indício de que ela não era... Que indício, gente? Faz 8 episódios que ela apareceu. Não, exato, tipo assim, você só pode sair do armário se você tiver dado 3 meses de indícios de que você gosta de... Entendeu? Não existe isso, gente. Às vezes, o sair do armário é um processo rápido, como foi com o Benedict, por exemplo, que ele simplesmente beijou um homem e falou... tá bom. E seguiu a vida dele, tipo assim, simplesmente não se abalou. E às vezes o processo de sair do armário é doloroso internamente. Sair do armário e falar pras pessoas é uma coisa que é muito representada na cultura pop também, de tipo assim, histórias de filhos que vão contar pros pais e sempre tem aquele medo, o que os pais vão dizer, o que os amigos vão dizer, o que a família vai dizer. Enfim, existe esse tipo de história, mas a primeira pessoa pra quem você sai do armário é você mesmo. Sim, com E certeza. essa talvez seja a parte mais difícil de sair do armário. Não existe um indício, e um personagem não é obrigado a te dar indício, da mesma forma que o fato da Heloise não gostar de casamento e não querer seguir as normas da sociedade, significa que então é porque ela gosta de mulher. Pode significar, Mas não mas necessariamente. pode não significar também. Sim. E eu tava aqui lembrando que, assim, a gente falou muito do papel que a Shonda, enquanto profissional na indústria do entretenimento, teve ao longo dos anos. E aí, uma coisa que me marcou muito também, por exemplo, Grey's Anatomy é a série mais bem sucedida da carreira da Shonda Rhimes, né? Foi uma das primeiras, foi acho que a primeira em que ela tava atuando como a showrunner. E ela trouxe muito de representatividade em muitos momentos, mas acho que um dos primeiros casais lésbicos na televisão que eu shippei, eu torci, porque tava ali numa série que eu assisti, que era uma série muito grande, foi a Kelly e a Arizona. Saudades. Que também foram destruídas eventualmente, porque a Shonda Rhimes destrói tudo em Grey's Anatomy. Tudo bem. Mas assim, a história foi tão bem construída que pela primeira vez eu falei, nossa, meu Deus, é um casal LGBT que eu quero que elas fiquem juntas. Então eu acho que Bridgerton tem esse potencial agora. Se você tem sentimentos complexos em relação a isso, porque você lê os livros e tem um apego, eu entendo. Se você só tá reclamando na internet porque você não quer ver uma história de gays, de repente vamos olhar pra dentro de si, que é importante também. Reconhecer. Talvez aprender que homofobia é crime. E de repente entender da onde é que vem tanto ódio, né? Exatamente. Porque não é normal. Não é normal você se incomodar tanto com uma coisa que não te diz respeito. Uma coisa que não te diz respeito e quem uma pessoa vai beijar, né? Não Exato. é você não tá sendo obrigada a beijar uma mulher. Exato. E aí tem outros comentários também que eu tenho recebido. Dois tipos de comentário que eu tenho recebido nos últimos dias, semanas, que são: vamos fazer um abaixo-assinado. Ai, então tá bom, né, galera? Beleza. Então, vai fazendo aí. Que gente, primeiro, pode fazer o abaixo-assinado que for. Eu acho que a coisa mais feia... Primeiro que esse trem já partiu. Exato. Né? É a coisa mais feia nesse abaixo-assinado, a Shonda vai falar não. É que eu acho que a coisa mais feia agora seria voltar atrás. Numa decisão que eles bancaram. A decisão não foi bancada. E não foi uma decisão fácil, com certeza. Eles devem ter debatido essa decisão por muito tempo. Eu queria ser uma mosquinha. Pra estar nessa sala de roteiristas, né? E essa decisão, ela foi tomada, com certeza, avaliando os riscos. Avaliando o que essa decisão poderia representar pra série. Exato. Inclusive, eu tenho um tweet que eu até mandei pra você, de uma querida. Se você estiver assistindo esse vídeo, você é uma querida e deveria jogar na Mega Sena. Que a querida pegou uma foto da atriz há 4 meses atrás e postou: nossa, já pensou? Vou apresentar essa personagem como a Michaela Sterling. Que porra é essa, cara? Cala a boca. Perfeito. Só que, tipo, quando ela postou isso, ela tava assim, kkkk, me fudendo, nunca vou fazer isso e tal. E eu acho que essa menina, ela tinha no nome, Michael Fanaccount. E aí, quando saiu, ela mudou pra Michaela. E um outro tipo de comentário que eu tenho recebido é: vamos todos parar de assistir Bridgerton, porque vai ser cancelado e daí a gente não vai ter essa história. E aí, assim, também se quiser parar de assistir tudo Bridgerton... bem, é livre. Mano, é 100% livre. Eu acho que a gente também não tem que ficar gastando o nosso tempo pra assistir coisas com coisas que a gente não quer ver. Se tá te fazendo tão mal, se você não quer, tudo bem, entendeu? Só que, torcer pra série ser cancelada se você já também não quer assistir é um comportamento... de repente, tipo assim, desliga a TV, cancela a Netflix, assina o Disney Plus, tem tanto streaming, tanta série sendo feita, com certeza você vai achar outra coisa que você vai gostar e você não é obrigado a assistir especificamente isso. Agora, você fica falando que porque você não quer mais ver a série, então tem que ser cancelada, você é uma pessoa com uma cabeça muito pequena. E eu acho que as pessoas também não entendem o tamanho de Bridgerton. Também. Tipo assim, Bridgerton hoje é uma das maiores séries da atualidade. E eu acho que as pessoas não têm noção do que isso significa.
Não é uma sériezinha de esquina que se um grupo de 10 mil pessoas decidirem parar de assistir, vai fazer uma diferença. Tipo assim, é uma série que quebra recordes infinitos pra Netflix. Não existe a menor possibilidade deles falarem... E eu tenho certeza que, considerando a Netflix, considerando a Shondaland, essa conversa sobre fazer essa mudança não envolveu apenas os roteiristas de Bridgerton, mas sim todas as pessoas da Netflix, todos os executivos, todo mundo, porque isso, obviamente, é uma decisão que tem impactos. Sim. E se eles analisaram que essa decisão, com certeza, eles não valia são a pena, burros. né? Eles não são burros. Eles não acharam que eles iam mudar e todo mundo ia amar e falar beleza, porque eles sabem que eles não moram na utopia, né? Sim. Então eles não são burros. Com certeza, tudo isso foi levado em consideração e ainda assim essa decisão foi tomada dessa maneira. Então eles sabem que pra cada 10 mil pessoas que vai parar de assistir, outras 10 mil vão começar a assistir exatamente por isso. Então é um risco, nessa altura do campeonato, que vale a pena correr pra eles, financeiramente falando. Eu não acho que eles estão preocupados com isso. E eu não acho que a série, hoje, tenha a possibilidade de ser cancelada por causa de algum movimento na internet de descontentamento. Então assim, a série vai continuar, ela vai estar aí. Quando chegar a temporada da Francesca, mano, se for uma bosta, se eles fizerem uma merda nessa história, vai falar. A gente vai estar aqui dizendo, nossa, tentaram isso, foi uma bosta. Uma bosta. Entendeu? Não estamos dizendo aqui que só porque é uma história LGBT vai ser incrível. Já tá perfeito. A gente vai ter que esperar pra ver. Mas eu acho que no fim das contas, o que a gente tá dizendo aqui, o que a Julia Quinn disse e o que a gente deve fazer é, de repente, vamos esperar pra ver. Porque, e se a história for uma história bonita, sobre N assuntos muito bonitos e interessantes que vão tocar a gente, que vão valer o nosso tempo assistindo a série. E que vão ter a essência do livro. E que vão ter, de certa forma, a essência do livro, mesmo com mudanças, porque as mudanças vão acontecer, né? Enfim, é isso. Se você gostou de conversar um pouquinho com a gente, conta pra gente nos comentários. Vamos, antes de comentar também, pensar nas palavras que vamos utilizar nos comentários. Não só com a gente, porque a gente também já tá acostumada, mas assim, vamos ser pessoas melhores. Vamos. E repensar, eu escrevi isso aqui porque eu tenho um ponto válido ou eu só tô dizendo que eu odeio gays? Não é? É um critério tão baixo, mas é muito válido, sabe? De repente, se o seu comentário é só de ódio, guarda no seu coração. É isso. Um beijo. Tchau. E até em breve.